Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço mais uma vez a Deus pela oportunidade. Fico sempre muito feliz, amém, com a pregação. Peço que os irmãos abram no capítulo 1 de Romanos. Romanos, capítulo 1. Glória a Deus. Romanos, capítulo 1. Os versículos 8 ao 11. Depois do 14 ao 16. Romanos, capítulo 1. Versículos 8 ao 11. Depois 14 ao 16. Glória a Deus. Romanos, capítulo 1. Versículos 8 ao 11. Depois no mesmo capítulo, do 14 ao 16. Amém? Espero que todos venham achar. Para a glória de Deus. Amém? Que todos acharam? Amém. Que diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Ainda em Romanos 1, só que agora no versículo 14. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Versículo 16 é a conclusão. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Deus, em Jesus Cristo, teu Filho, Senhor amado, nós colocamos a Deus mais uma vez em oração em tua santa presença. Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo livramento que o Senhor tem nos dado para estar até aqui. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida, pois nós sabemos que a vida é mais uma oportunidade, é mais um presente, é mais uma dádiva vinda do alto para nós, ó Deus. O Senhor tem nos dado fôlego de vida, tem nos dado saúde, e Deus tem nos dado força e principalmente desejo de estar em tua casa. Reunidos, ó Deus, em tua santa presença, reunidos, ó Deus, com os irmãos em Cristo Jesus, para cultuarmos em um culto racional, um culto bíblico, um culto sincero a Ti, Senhor. Nós entregamos, ó Deus, essa palavra que aqui foi lida, sabendo, Deus, que se verdadeiramente ela veio da Tua parte, ela não há de cair por terra, ela não há de voltar vazia, mas ela há de fazer aquilo cujo qual ela foi enviada. Nós sabemos, Deus, que Tua palavra é boa semente, e se verdadeiramente nós somos boas terras, ela há de cair e gerar em nós 30, 60 e 100 frutos dignos de arrependimento. Nós oramos pela inspiração do Santo Espírito, pela Tua direção, ó Deus, por graça, por misericórdia, falando conosco mais uma vez. A nossa alma clama por Ti, Deus vivo, pois em nós há sede e fome de Ti, o Todo-Poderoso. Fala conosco para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para sempre, ó Deus Trino. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Amém. Romanos capítulo 1. Antes disso, eu quero voltar um pouquinho ainda no livro anterior a esse livro de Romanos, o livro de Atos, capítulo 27. Se os irmãos olharem lá, o apóstolo Paulo ele é preso, e ele preso é falado para eles que vão colocá-lo num navio junto com um centurião, para que ele vá até Roma, para que ele seja julgado. Mas por que Paulo é preso? Isso é interessante de se perguntar. Paulo não era um malfeitor, Paulo não era um criminoso, Paulo não era um homem mau do seu tempo. Paulo era um ministro fiel do Evangelho. E Paulo é preso. Paulo é vituperado pelos romanos. Eles o colocam no navio e dizem: nós vamos te levar para Roma, porque Paulo apela a César no seu julgamento. Assim Paulo ele está indo naquele navio, só que chegado a um ponto ainda no capítulo 27, Paulo olha para aqueles homens e diz o seguinte: eu acho que é melhor nós esperarmos um pouco, porque parece que o tempo não está muito bom, parece que as coisas não vão dar muito bem nessa viagem, e pode ser que algo aconteça. O texto bíblico diz que aquele centurião ele não dá ouvidos ao apóstolo Paulo, ele escuta ao mestre e ao piloto daquele navio. Aí nós já olhamos o primeiro ponto que nós temos de ensino, do perigo de nós
e eu digo palavras de sabedoria vindas da parte de Deus. Eles falaram: não, em outras palavras, você é um prisioneiro, quer nos orientar? Não, nós vamos mesmo assim, se acontecer, amém. Então Paulo se cala e fica na sua. Continuando aquela viagem, eles queriam rápido chegar a Roma, para que aquele homem fosse julgado. No meio daquele caminho com tempestades, um vento forte, um grande navio não consegue se manter firme na viagem. É como se Paulo lembrasse: lembra que eu falei lá atrás, da parte de Deus, não vamos. Esse é o perigo de nós não darmos ouvidos à palavra de Deus, porque olhamos para o vaso, o instrumento, e julgamos que não é o que nós esperamos que deve ser. Talvez não é tão bonito como se espera, talvez não fala tão bem como se espera, mas é um vaso de Deus. A palavra de Deus está sobre ele, e muitas vezes endurecemos o coração. As consequências vêm, mas ainda assim, nessa mesma história, Deus se mostra gracioso. Deus revela a Paulo, quando tudo aquilo está acabando, Paulo diz: é nosso fim. Deus revela a Paulo que ninguém pule desse barco, porque Deus diz que a todos aqui Ele vai guardar. Então é mais uma manifestação da graça, da misericórdia de Deus aos pecadores. Eles desobedeceram, eles prenderam o apóstolo, não deram ouvidos à voz de Deus através do apóstolo, mas ainda assim, quando eles reconheceram: não, nós erramos, Paulo, amém, agora pode falar. Deus já fala e diz: opa, agora eu entro com misericórdia e graça. Deus dá sabedoria para eles, e o final do capítulo 27 e 28 de Atos diz que aqueles homens todos chegam salvos naquela ilha de Malta. Paulo fica um tempo ali, eles são bem recebidos, Paulo prega. Ainda no capítulo 28 ele chega em Roma para sua prisão, prega o evangelho. Paulo nem preso cala a sua boca, porque Paulo entende para aquilo que ele foi chamado. Paulo entende que ele foi chamado para dar a sua vida pela causa. Quando eu entendo aquilo que eu fui chamado, eu entrego lágrimas, suores por aquilo que Deus me chamou, porque eu sei que Deus está nessa causa. Se eu não tiver convicção no primeiro momento em que o barco balançar, eu pulo do barco e ali é o meu fim. Mas ali aquele homem chega em Roma, ele prega e judeus se convertem, mas também judeus não se convertem. É a clareza do evangelho sendo pregado no mundo. Eu não posso me engrandecer pelos elogios quando almas se convertem, quando eu ouço que sou um bom pregador, que sou conhecedor ou homem de oração, mas também não posso parar quando a minha mensagem for rejeitada, porque Paulo, o apóstolo de Jesus, viu Cristo ressuscitado, e a sua mensagem é negada também por judeus. Mas ali Paulo vai a Roma e Paulo está preso com um soldado ao seu lado. Imagina que vida dura daquele soldado. Eu não quero esse evangelho, eu não quero essa seita. Mas aquele homem estava preso a Paulo, e Paulo pregando o evangelho e aquele homem ouvindo. Imagina os guardas mudando de turno e ouvindo o evangelho sendo pregado. E aí Paulo ele chega a Roma. Só que Paulo ele fica por um tempo, mas só que essa igreja de Roma já existia antes de Paulo. Se nós olharmos em Atos 18, Priscila e Áquila, um casal cristão, eles vêm de Roma fugidos pela ordem do imperador. Então já existia uma comunidade, uma igreja em Roma, e a essa igreja que Paulo ainda não tinha ido ver pessoalmente. Paulo começa o que nós falamos aqui: primeiramente dou graças a Deus em Cristo por vocês. Paulo não viu pessoalmente, mas só daquilo que ele ouviu dos romanos, Paulo ficou maravilhado. Eu dou graças a Deus. E por que eu dou graças a Deus? Ele fala: porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. O que acontece na igreja de Roma, que a fé dos romanos é ouvida nas outras comunidades. Acredito que seja um bom testemunho. Se nós olharmos a palavra de Deus, 2 Coríntios 3, Paulo ele escreve aos Coríntios e diz que eles eram uma carta escrita pelo próprio Cristo, não com palavras ou escritas humanas, nem sobre tábuas, mas era o próprio Espírito
falados pelo seu bom testemunho. Até que Paulo disse: eu tenho que escrever a eles, porque esses irmãos me alegram em Cristo, a fé, a virtude e a pureza dessa igreja. E ele diz: a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Jesus, quando ele fala em Mateus 5,16, ele diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Era Jesus chamando os discípulos para uma vida de testemunho, uma vida de fidelidade, para que eles fossem, como ele falou anteriormente, ainda em Mateus 5, como uma casa edificada sobre um monte, que todos olham e a veem como a construção do próprio Deus, com uma lâmpada que é posta sobre uma mesa, ilumina toda a casa. De onde vem essa luz? É o próprio Deus. Quem é que constrói essa casa? Quem constrói esse irmão tão piedoso, essa irmã tão fiel? É a força do braço, é a bondade do coração dele? Não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É a graça do nosso Deus, que dá valor ao que não tem valor, que alcança aqueles a quem muitas vezes nós não alcançamos. Mas é uma mulher samaritana, mas é por essa mulher samaritana que eu vou lá pregar. Imagina talvez os seus discípulos chegando e vendo Jesus, uma mulher samaritana, pregando. Talvez, imagina se soubessem o histórico dela, e era pior ainda. Mas Jesus disse: vocês não entendem esse amor que eu sinto por essas almas, porque vocês não vão morrer por elas. Nós louvamos aqui o primeiro hino, nascer de novo, o segundo hino, trabalhar, o terceiro hino, ele fala de se parecer com o mestre, o quarto hino, Jesus volta, o quinto hino, as ovelhas e o pastor. Desde os louvores, Deus tem nos dado mensagens. Mas muitas vezes estamos cegos no culto, surdos no culto, ouvindo, mas como se não ouvisse, vendo, mas como se não visse, e perde a beleza desses detalhes. Às vezes eu espero Deus num culto, numa grande manifestação. Ele falou comigo já tremendamente no hino: pastor e ovelhas. Mas isso para mim é muito pequeno, eu vou desprezar. Quando ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, Hebreus 13. Porque aqueles que ouviram a voz de Deus endureceram seus corações no deserto, tentaram a Deus, o provocaram e pereceram no deserto. E aqui Paulo fala: o testemunho desses irmãos é uma maravilha. Eu me alegro por isso. Eu acredito que essa também deve ser a nossa alegria, se alegrar porque há em nós bom testemunho, um testemunho tremendo, a ponto de que essa Praia Grande possa ouvir e dizer: tem uma igreja ali num lugar que alguma coisa diferente acontece ali. É cada um que entra lá dentro, mas esse homem é transformado, essa mulher é transformada. A gente tem que ir lá, nem que seja para falar mal, mas eu vou lá. Quando ele chega aqui, ele olha aquilo e ele diz: não, não vou falar mal não, vou falar mal de mim, que não vale nada, que não presto. Eu quero esse Jesus que vocês têm. Uma igreja com bom testemunho, uma igreja que vai fazer a diferença no lugar onde ela está, na cidade, no bairro, e creio eu, quem sabe até no país. Se é uma igreja que der lugar a Deus, Deus criar estrutura e abençoar o país. E assim Paulo vai e diz assim: a vossa fé anunciada, versículo 8. Versículo 9, Paulo começa falando 9 e 10, que ele ora a Deus. Primeiro ele fala, ele diz: incessantemente faço menção de vós. Final do versículo 9. Primeiro Paulo falava dos irmãos. Talvez muitas vezes é difícil para alguns elogiar um irmão, uma irmã de bom testemunho. Será que nos falta humildade para dizer: realmente tiramos o chapéu, tem bom testemunho? Quando não presta, quando é ruim, quando dá problema, nós falamos: se acerta, se faz bem, eu não vou dar o braço a torcer. Soberba, falta de humildade. E Paulo vai lá dizer: eu falo de vocês incessantemente. Eu não só falo, quando Paulo diz que fala incessantemente, ele falava do testemunho dos irmãos de Roma, mas também orava pelos irmãos de Roma. Versículos 8 e 9. E ele também ora a Deus pela vida dele, para que ele pudesse ir ver pessoalmente os irmãos de Roma. Outro ensino
ensino que nós aprendemos a importância da oração para a igreja. João 17, Jesus ora pelos seus discípulos e ele diz uma frase linda: não somente por esses, mas também por aqueles que ainda hão de vir. Nós já podemos dizer, ele orou por nós, aqueles que ainda haveriam de vir. O Filho de Deus ensina a oração. O pecador não quer orar. Para mim não, essa vida de oração de joelho, não, boca não posso, não é para mim não. Filho de Deus ensina a oração. Nós olhamos Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele dá várias recomendações. No versículo 17, no capítulo 5, ele diz: orai sem cessar. Depois ele diz: calma, mas não interprete errado. Versículo 25, irmãos, orai por nós. Entendam que às vezes não dá para o dia inteiro orar, mas entendam, irmãos, parem, ainda que um tempo no seu dia, e orem por nós. E orai sem cessar. Andem em comunhão com Deus, andem em espírito com Deus. É um orar sem cessar, mas não se esqueça de parar também um momentinho quietinho e entrar na oração, no secreto da oração. Deus ensina sobre a oração. E não é qualquer um, é o apóstolo Paulo dizendo: eu oro por vocês, mas também oro por mim. Aleluia. Porque como que nós queremos alimentar alguém, nem eu sou alimentado. Eu vou dar um prato de comida, o meu prato está vazio, como que eu vou tirar do meu para repartir com ele, se eu também não tenho? Paulo diz: eu também oro por mim, para que Deus, pela boa vontade, me dê oportunidade de salvar. E ele diz o seguinte, e no versículo 9 ele fala isso, no 10 ele fala isso, no 11 ele diz: eu desejo ver-vos. Paulo estava com tanta vontade de ter comunhão com irmãos, que ele não conhecia direito. Será que não é um chamado para nós termos comunhão mais com os irmãos que nós já conhecemos? Porque Paulo não ainda os tinha visto. Ele diz 3 vezes: eu quero estar convosco, eu quero compartilhar dessa fé, eu quero ver o que em Roma acontece. Dai-me um coração igual ao do mestre. Lembramos de Filipenses 2. Não houve nele usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e como servo humilhou-se a si mesmo, foi até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que todo nome se dobre, para que todo joelho reconheça e dobre, todo nome, toda língua, todo povo reconheça Ele, o Filho de Deus que venceu. Jesus ensina a humildade, a união no meio do povo de Deus. Atos 2, uma igreja unânime que caminha no mesmo propósito, numa mesma direção. Irmão, mas eles são diferentes, eu sei, não estou querendo anular as individualidades. Cada um é cada um, mas essa é a beleza da coisa. Você sendo você, eu sendo eu. E eu e você juntos completamos essa obra. Não precisamos colocar irmãos como inimigos. Irmãos são irmãos. Aleluia. E aqui Paulo diz: eu quero estar com vocês. Eu quero compartilhar algo com vocês, para que vocês estejam confortados. Paulo está falando: olha, o testemunho de vocês já me conforta. É como se eu olhasse para minhas dores, para os meus machucados, para as minhas cadeias, e já dissesse: vale a pena, porque esse é o fruto do Evangelho. Mas eu quero estar com vocês, porque eu também quero ser instrumento de Deus para confortar vocês, irmãos. Se Deus está falando de unidade, de humildade, Ele está falando do quê? Eita Deus, Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí Paulo continua. Nós olhamos e alguém pode olhar e dizer: mas é fácil a igreja de Roma ser uma igreja boa, uma igreja que se destaca. Mas se nós olharmos para a cidade de Roma, uma cidade que havia imagens de deuses para tudo quanto é lado, porque é uma cidade politeísta, abraçava as culturas dos povos que eles tomavam, com pontos de prostituição, uma pobreza em alguns pontos extrema, onde pessoas eram injustiçadas e usadas como escravos. Era uma cidade fácil? Não era uma cidade fácil. É fácil o imperador subir num trono lá e dizer: todos em fila, me adorem, senão a cabeça rola. É fácil uma igreja nesse lugar?
abrir uma grande universidade, nós vamos ensinar filosofia lá, que vai salvar o povo. Não. Os romanos olhavam para Roma e diziam, tá ruim. Paulo olhava para Roma e dizia, tá ruim. Mas aí ele vai começar a dizer o versículo 14, ele diz, eu não estou cobrando agora de ninguém, eu estou dizendo, eu sou devedor. Como ele disse, tanto de gregos como de bárbaros, sábios e ignorantes. Paulo, como ministro do Evangelho, se coloca como um homem que tem uma dívida. Eu tenho algo nas minhas mãos que eu tenho que dar para vocês. E o que é isso? É salvação, é o Evangelho. Paulo podia ir lá e dizer, não, eu vou aí para dar uma palestra de filosofia, porque Paulo debatia sobre filosofia. Eu vou aí pregar sobre história da religião, porque Paulo ensinava o judaísmo, aprendeu o judaísmo com Gamaliel. Eu vou aí ensinar sobre livros judaicos, vai salvar Roma. Paulo disse, não, eu sou devedor, mas o que eu devo a vocês? Eu devo a vocês a minha vida como ministro do Evangelho. Eu tenho que levar para vocês a palavra pura e fiel do Evangelho, nada mais que ela, nada menos do que ela, somente ela. Sou devedor de todos os homens. Quando Paulo diz de gregos, de bárbaros, de sábios e de não sábios, ele está dizendo todos os homens têm que ouvir o Evangelho. Porque muitas vezes é cômodo para nós pregarmos só para alguns, que é fácil. Irmão, esse tipo de pessoa aqui é mais fácil de eu entrar, então eu só vou pregar para eles, o resto não precisa. Esse aqui sabe muito, então é mais fácil, eu vou investir aqui. Aqueles não sabem nada, é mais fácil, eu vou investir ali. Paulo diz, não, eu sou devedor, eu devo a vocês, eu sou obrigado a entregar a vocês o Evangelho, a pessoas inteligentes ou não inteligentes, a ricos ou a pobres, a idólatras, a adúlteros, a pagãos, a romanos, a judeus, a gregos, a citas, a sírios. Eu tenho que entregar a todos os homens o Evangelho. Quem entregou à igreja essa missão? O próprio Cristo ressuscitado, Mateus 28. Todo o poder me é dado nos céus e na terra. E com esse poder ele diz, vão e preguem, anunciem, falem do Evangelho, façam discípulos, batizem, ensinem os meus mandamentos. Marcos 16, ele vai lá e olha para eles e diz assim, eu tenho uma missão, eu já falei dela, mas eu vou repetir. Senhor, mas será que é desse jeito mesmo? Só o Evangelho, a gente não pode inventar alguma coisa aqui não. A gente não pode subir no púlpito e prometer para o povo que o Senhor não falou. A gente não pode subir aqui no púlpito, olhar as dores do povo e dizer, Deus vai dar, sendo que Deus não falou que vai dar. Eu posso subir aqui e dizer, Deus vai fazer, sendo que Deus, o Espírito de Deus não disse que vai. O povo vai se agradar a Deus, eu vou cair na graça do povo. Jesus diz, e disse-lhes, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O Evangelho acabou. Discípulos, o compromisso de vida de vocês era em ser fiéis ministros do Evangelho. Paulo em Filipenses 1, ele preso, ele diz assim, irmãos, as minhas prisões, elas têm contribuído para o avanço do Evangelho, porque até a guarda pretoriana, até soldados de honra do exército romano, ouvem o Evangelho através das minhas prisões. É Paulo dizendo que alegria eu ter tomado açoites e chicotes, porque o Evangelho está sendo pregado até dentro de um palácio, a mensagem de arrependimento está chegando. Eu sou devedor, eu não posso escolher, eu tenho que pregar. Versículo 16, e Paulo diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. É dele e ele me deu ordem para pregar o Evangelho que é dele. Ele já deu a cartilha toda, eu só vou lá e revivo primeiro e repito. Esse é o Evangelho dele. Ele diz, eu não tenho vergonha. Talvez nós queremos pregações impactantes, pregações que tragam avivamento, pregações que tragam conversão de pecadores, pregações que ponham pecadores de joelho confessando Jesus Cristo é o Senhor. Mas será que verdadeiramente nós cremos que essa palavra é tudo que eles precisam?
sacia a fome da alma. Isso é uma ilusão, é um placebo, é um falso remédio, só para ver como que aquela pessoa reage. Não resolve. Jesus, ele manda os discípulos irem pregar Mateus 10, em versículos 32 e 33, ele diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu vou diante do Pai, daquele que é Deus justo, daquele que é Deus invisível, daquele que é o Deus Criador, ao Pai. Eu vou a Ele e eu vou confessar vocês. Mas o versículo 33 de Mateus 10, ele diz: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso é um perigo. Isso é um perigo, um temor que deveria estar, porque negar o Evangelho, se envergonhar do Evangelho, não é só esconder a Bíblia, não. Tem gente que vem com a Bíblia da casa para cá, maravilha, mas dentro do trabalho tem vergonha de dizer: eu sou um crente em Jesus. Se alguém diz a igreja dele fala em línguas, ele diz: não, eu sou reformado, sensacionista, sou da presbiteriana. Não estou falando mal de ministério, estou só citando nomes, mas ele não é de lá. Eu sou da Batista, não sou da Pentecostal não, que ela fala em línguas, lá o povo fala que tem dons, porque ele se envergonha. Meu Deus! Não, vou dizer que eu nem sou crente, vou dizer que eu sou judeu, que eu sou alguma outra coisa. Crente não, envergonhando-se do Evangelho de Cristo. No meio dos meus amigos eu vou me envergonhar do Evangelho de Cristo. É verdade, lá na igreja eu concordo com essa palavra, mas aqui eu não concordo não. Aqui pode tudo, até eu faço também, envergonhando-se do Evangelho de Cristo. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A igreja pode aceitar, os irmãos podem falar o teu nome, os irmãos podem dizer: ele está vivo, mas o próprio Filho de Deus, o próprio noivo da igreja dirá: eu mesmo ao Pai te nego. Isso é terrível. Porque imagina no último dia, no dia final, eu ser negado e isso ser eterno. Que aqui eu conheci tudo, sabia tudo que tinha que fazer, mas busquei fazer errado e me envergonhei do Evangelho de Cristo. Não só me envergonhei, como em alguns casos estou fazendo vergonha ao Evangelho de Cristo através do mau testemunho. Ela diz: eu estou pronto, versículo 15, eu estou pronto para pregar. Preparado é um bêbado que entrou aqui, eu estou pronto para pregar para ele. É um maluco, ele vem aqui e grita, mas que não sei o que, é um doido lá, não, é um morador de rua, está sujo. Eu estou pronto para pregar para eles. Estejam prontos, irmãos, para pregar para eles. Não sejam dependentes de pregadores de fora, porque uma hora o pregador de fora não está aqui dentro. E quem vai pregar para a alma que entrar por essas portas? Vem ensinar aqui, vem ter campanha. Eita Deus! Fica aqui agora, senta aqui que a gente vai te revelar o conselho de Deus. Atos 18, o conselho de Deus com precisão. Vem cá que eu vou te dar esse alimento. Irmão, mas eu estou com tanta fome, tanta sede. Você não sabe como. Eu sei que eu já fui um faminto, eu já fui um mendigo de pão, eu já tive sede. Senta aqui que eu tenho o pão da vida. Senta aqui que eu tenho a água da vida. É agora, ao vivo e em cores. Paulo diz: eu estou pronto para pregar, eu não me envergonho desse evangelho. É isso não. Me envergonho dessas patifarias aí fora. Aqui esse evangelho não. Nós não podemos deixar a chama apagar. Quantos de nós no passado, eu tive contato com muitas pessoas de 30, 40 anos de ministério, de caminhada, que diziam que a igreja passava os simples, já falava: opa, aquela igreja lá, a igreja que o povo fala em língua, que o povo tem os dons, que Deus se manifesta. Hoje o povo tem vergonha disso. Hoje o povo não quer isso. Hoje o povo até diz que nem de Deus é isso. Olha o perigo. A chama pentecostal não pode se apagar dos nossos corações. Daniel Beck e Gunnar Wingre, fundadores das Assembleias de Deus, expulsos da Igreja Batista, porque pregavam que Jesus salva, cura, transforma, liberta, e no púlpito de uma Igreja Batista falavam em línguas estranhas e diziam: orem para que esse poder desça sobre vocês. Fundadores, pioneiros do pentecostalismo no Brasil, para a gente negar essa história, negar e pisar no que os antigos construíram até hoje e nos entregaram pronto. Nós não temos o direito de destruir as estacas, as construções que já nos foram dadas prontas. Foi tudo entregue na minha mão, já cheguei aqui com uma igreja pronta, mas talvez chegou alguém aqui que não tinha nenhuma igreja para congregar.
eu chego aqui acabando com tudo, arrasando com tudo, porque eu sou novo, vocês têm que me aceitar. Glória a Deus, aleluia. Não tem esse direito. Santo Deus, Eu não me envergonho desse evangelho. Por que eu não me envergonho desse evangelho, Romanos? Vocês estão olhando lá para fora? Vocês estão olhando o que tem lá dentro? Idolatria, cultos às divindades, culto ao imperador, morte, injustiça, escravidão, prostituição, casamento não é respeitado nessa cidade. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá? Mas eu não me envergonho desse evangelho, e eu espero que vocês também não se envergonhem. Por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho é poder de Deus para salvar pecadores, dos quais Paulo diz: eu sou o principal, em outro texto. É como se ele falasse naquele outro texto: eu sou a prova viva de que o evangelho é o que o homem precisa. Há uma falta, há um vazio dentro do pecador. O que ele precisa do evangelho. É tudo do que ele precisa. Então eu vou dar porque diz assim: não somente as bênçãos que tão pronto dás, mas ele mesmo a fonte em quem tudo está. É tua pessoa, Jesus. O resto é consequência. Eu não me envergonho desse evangelho, porque ele é poder de Deus para salvar pecadores. Alguém pode olhar para Paulo e dizer: nós somos pecadores. Aponta um aqui, Paulo. Aí Paulo, maravilha. Estão pedindo? Eu não queria. Eu também sei da minha miséria. Eu sei da miséria que habita em mim. Aí eles dizem: não, Paulo, eu não sei não, Paulo. Será mesmo que aí precisa só do evangelho? Será que é só de Jesus que o pecador precisa? Será que é tudo que ele precisa? O resto vai ser resto perto do Cristo. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, depois da sua prisão, ele diz para os irmãos se alegrarem e continuarem servindo, trabalhando, pregando o evangelho, trabalhando pela causa do evangelho. E o versículo 7 do capítulo 3 ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Paulo olha e diz: sabe essa vida que eu acabei de falar? Fariseu, homem importante na cidade, importante no sinédrio, homem com conhecimento, homem que tinha entrado e saído em meio aos grandes, aos nobres. Tudo isso eu coloco como nada, eu coloco como perda, eu entrego nas mãos de Cristo todo o meu pecado, tudo aquilo que não me agrada, porque eu quero ganhar o Cristo. Paulo coloca Cristo como um presente. Versículo 8 ele diz: eu reputo, eu coloco como escória, como lixo, tudo aquilo que me impede de ganhar o Cristo. Paulo coloca Cristo como presente, que para o mundo ele é algo comum, mas para nós eu estou disposto a abrir minha vida inteira e dizer: Jesus, escolhe o que o Senhor quer tirar daqui, porque eu quero esse presente chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Paulo olha para os Romanos ainda, capítulo 1 e 2, já encerrando, capítulos 1, 2 e 3. Paulo olha para os gentios, que eram aqueles que não eram judeus da igreja de Roma, e diz assim que todos eles, fazendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 22 de Romanos 1. Ele diz que todos eles, e dentro dos seus corações havia imundícia, idolatria, impureza. Mas imagina aquele que é judeu ouvindo isso: eita maravilha, eu sou um membro VIP da igreja, exortação não é para mim não, é para a plebe e é para o resto, para mim não. Paulo pega, os irmãos estão quietinhos lá ouvindo. Paulo no capítulo 3, no capítulo 2, ele diz: e você, que julga o outro, mas faz o mesmo? E você, judeu, que tem em tuas mãos a lei? E você, judeu, que tem em tuas mãos a aliança, que tem os mistérios de Deus? E você, judeu, que condena o outro pelo furto e furtas, que condena o outro pela idolatria e idolatra, e se entrega aos ídolos, ao adultério? E você, judeu, também é pecador e precisa do Evangelho. Nós não dizemos porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não falamos essa palavra, vamos pedir para que Deus crave ela nos nossos corações como um prego cravado numa madeira, numa parede, para que
Deus entregou o seu Filho santo, justo, perfeito, para morrer, ressuscitar e livrar pecadores do inferno. Abrir as portas dos céus e dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Irmão, será que nós vamos abrir mão de tudo isso por causa do pecado? Nós sabemos o final dessa história. É loucura, é tolice abandonar essa fé e desistir agora. Nós já lemos esse livro sagrado, nós já lemos essa história, nós já sabemos o final. O final, a igreja habita em novos céus, nova terra. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele, o Evangelho. Essas palavras, como os puritanos diziam, o livro sagrado, o livro divino, o livro de Deus. Nesse livro estão contidas as palavras que Paulo dizia: eu não me envergonho delas, porque através dessa mensagem, na sua pureza, na sua simplicidade, na sua verdade, ela é suficiente para salvar os pecadores. Mas ele não vale nada, mas ela é suficiente, é para isso aí mesmo que ela quer. Ela gosta desse desafio. Mas não vale nada, meu Deus gosta desse desafio. Porque ele pega esse que não vale nada, faz ele valer alguma coisa, todo mundo fica espantado porque ele não valia nada, mas é verdade. Mas Deus deu valor a ele. Existe uma alma dentro dele que nós não entendemos. Nossa visão é limitada, é pequena. Mas Deus é especialista em mudar o quadro e mudar a situação. Eu não me envergonho desse Evangelho. É como se Paulo dissesse: eu conto com vocês nessa jornada. Não se envergonhem do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação dos pecadores. Para a glória de Deus e a salvação dos pecadores. Amém. Deus abençoe os irmãos para a glória de Deus. Agradeço a oportunidade, para a glória de Deus. Está passando a oportunidade para o nosso irmão presbítero João. Amém? Sabe o servo de Deus com as palmas para Jesus?